Por que que humilhação social é um problema que a gente deve ter em conta quando trabalha com práticas educacionais, quando trabalha nas escolas, né? Porque, sobretudo, quando se trata de escolas públicas, né? Não é raro que a gente esteja em presença de pessoas que, como nós, quando nós somos também filhos das classes populares, ou diferentes de nós, quando nós não somos filhos das classes populares, não é raro que a gente esteja em companhia de pessoas que trazem, né, no corpo e na subjetividade a vivência de humilhação social, né? E a humilhação social, ela pede dois remédios, sempre, né? Ela pede um remédio propriamente político, que é a participação. O dominado, ele precisa ser trazido para circunstâncias de ação e de conversa. Situações em que nós dependemos de todos e de cada um para decidir o que fazer, né, no lugar, na instituição, no trabalho, na cidade, né? A participação é o antagonista da dominação e é remédio para a humilhação social. Mas a humilhação social, ela também se desdobra para dentro, né? O humilhado muitas vezes é um angustiado, é alguém que é perseguido por pesadelos ou por fantasias, né? Que não são fatos só subjetivos. O pesadelo ou a fantasia de um humilhado, por exemplo, a fantasia de que saindo de casa a qualquer momento eu vou ser tratado por alguém como inferior, né? Esses pensamentos, né? Essas imagens, né? Muito angustiantes, né? Muitas vezes necessitam, para serem superados, de quem esteja disponível para dividir comigo essas angústias ou esses sentimentos mais ou menos angustiados, né? A gente naturalmente confia aos outros as nossas angústias, né? Não a quaisquer outros, mas há pessoas que, por razões que variam, ganham, né, sem que a gente precise pensar sobre isso, a nossa confiança de um tal modo que a gente confia a essas pessoas os nossos maiores e piores sofrimentos. Às vezes, sem nem perceber, a gente faz isso. Então, a gente mistura a pessoa confiável, né, com pessoas que nos fizeram sofrer. A gente, noutras vezes, mistura-se com as pessoas confiáveis. Então, as pessoas confiáveis, ou a gente acaba encontrando uma maneira de levá-las a sentir mais ou menos o que eu sinto, né, ou a se sentirem responsáveis pelo meu sofrimento, né? E essa é a maneira que a gente tem de comprometer pessoas confiáveis com um drama que eu carrego e que ainda não encontrou solução, né? Isso é o que os psicanalistas chamam de transferência, né? É você dar a chance aos outros e a você mesmo de ir revivendo o quanto possível um sofrimento de longa duração, encontrar com os outros finalmente um sinal de que sofrimento é esse e buscar com os outros um remédio para isso, né? Então, a cura da humilhação social depende muito disso também, de comunicações às vezes muito íntimas, que precisam encontrar os outros, os nossos interlocutores, disponíveis para isso, para ouvir os nossos pesadelos, para viver com a gente situações esquisitas, onde eu seja injusto
com a pessoa em quem eu confio. Mas é uma injustiça relativa. Eu suponho que você me trata sempre de cima para baixo com injustiça, digamos, né? Mas é uma injustiça relativa, porque eu me vali de você para, por causa de alguma coisa que você fez que me pareceu, com ou sem razão, soberba, reviver a soberba dos outros em relação a mim, em relação ao meu grupo, né? E aí, se você não ficar mordido demais por isso, se você estiver preparado para isso e no gosto de viver situações loucas assim comigo, você vai encontrar comigo uma chance para que nós dois compreendamos melhor o que tem me angustiado e o que pode trazer algum tempero para isso. Então, é muito importante que a escola seja um lugar de participação e é muito importante que a escola seja um lugar em que a gente não só não estranhe quando as crianças, por exemplo, quando se trata de uma escola de crianças, né, quando as crianças nos ponham, ou jovens, ou mesmo os adultos, numa escola de adultos, nos ponham em situações de transferência, né? Que a gente aprenda a tomar isso como uma estranha chance, né, de amadurecer com alguém, que também então vai encontrar com a gente uma chance de amadurecimento. Angústias frequentemente precisam de saídas assim, que a gente vive com poucas pessoas, numa situação mais íntima. Então, no humilhado há um grande gosto pela participação e também pelo contato e convivência com pessoas dispostas a enlouquecer comigo, a dividir comigo a minha angústia. Não para que a gente afunde juntos, né? Se bem que o primeiro momento é esse, vamos afundar juntos. Mas para que a gente, afundando juntos, encontre em que se agarrar para sair do sufoco, né? A humilhação, ela confunde muito o humilhado. Por várias razões. Difíceis de descobrir, impossíveis de descobrir sozinho. A gente precisa se valer de muitas situações de transferência e de participação para a gente ser capaz de entender juntos por que a humilhação nos confunde tanto. São várias razões. Primeiro, a humilhação tem uma força que parece de indivíduo e é de grupo. A humilhação, originariamente, começa com a dominação, que é um fenômeno originariamente coletivo. Não existe um dominador, depois vários. Existem vários dominadores, depois um. A gente precisa compreender isso. Que quando a gente sofre o golpe da humilhação, a gente está sofrendo um golpe de grupo. Mesmo quando parece que é o golpe de um indivíduo que representa o grupo, mesmo quando aí parece que é um golpe do indivíduo, é do indivíduo que representa o grupo, né? A humilhação, ela ataca do presente, mas também do passado, né? O humilhado sofre de golpes que muitas vezes a pessoa ela mesma não sofreu diretamente, mas seus pais sofreram, seus avós sofreram, seus ancestrais sofreram. E a cultura oral dos seres humanos é capaz de transmitir golpes antigos para os seus descendentes, né? E se nessa transmissão a gente não se reúne para pensar nesses golpes, esses golpes vão passando cada vez mais enigmáticos, cada vez mais fragmentários, né? Como é que, por exemplo, um negro brasileiro poderia ligar, né, o sentimento de invisibilidade que muitas vezes ele tem na cidade ao fato primitivo, né, na fundação do escravismo colonial, de que quando os africanos eram trazidos nos negreiros para cá, né,
eles eram misturados, gente de raízes culturais muito diversas, de idiomas muito diversos, eram nos navios negreiros misturados. E chegavam nos portos da colônia incapazes de se comunicar uns com os outros, a não ser de maneira muito precária, né? O que, aliás, está por trás da dificuldade de resistência organizada e coletiva, que sempre houve, mas que se tornava uma tarefa muito mais difícil para os africanos trazidos para cá do que para os indígenas nativos, né, que tinham o seu grupo de referência perto. Então a organização da resistência, da luta contra a violência ficava mais fácil, né? Para os negros sempre houve resistência, mas ela sempre foi mais difícil por causa dessa condição de isolamento, de raízes partidas, né? Que para a gente superar, a gente precisa de tempo, né? Para a gente começar a falar a mesma língua, para a gente começar a perceber que nós temos em comum não a cultura, mas o sofrimento da escravidão, né? E assim por diante, né? Então, essa condição de isolamento interessava para que a gente então tivesse a resistência dos africanos quebrada e eles contassem indiscriminadamente, não pelo que os distingue, né? Mas justamente eles contassem indiscriminadamente por aquilo que eles têm em comum, que é o fato de serem todos destinados aos engenhos de cana, ao escravismo, nas minas, nas fazendas, né? Então vocês vejam que aqui tem invisibilidade na origem do escravismo colonial, né? Uma invisibilidade social, né? Porque produzida sobre a base de condições coletivas, né? Pessoas misturadas, só igualmente percebidas quando percebidas como escravos, né? Pessoas percebidas assim pelos seus senhores, né? E tem aqui já uma condição de invisibilidade social, né, de que alguma notícia se deve ter transmitido de pais para filhos até agora, né, e que se comunica, sem a gente perceber, com experiências que a gente tenha hoje de invisibilidade social, de invisibilidade pública, né? Como também é possível que eu não tenha tido, eu próprio, essas experiências tanto quanto meus avós, mas elas me chegam pelos meus avós. Existe uma vergonha que eu sinto porque eu vi nos meus avós, né? E ligado que sou a eles, me ligo também à vergonha deles, que se torna então minha vergonha, a vergonha do meu grupo, né? E que vai pedir de mim uma solução, como pediu dos meus avós uma solução. Se os meus avós não encontraram solução, o problema chega aumentado para mim, né? Então, muitas vezes, a angústia dos golpes derivativos é maior ainda do que dos primeiros golpes, do que os outros derivaram. É muito grande, né? Então, a gente tem muitas razões para ficar confuso quando sofre humilhação. Parece que a gente está sofrendo no presente, a gente está sofrendo no presente e no passado. Parece que a gente está sofrendo de alguém, a gente está sofrendo de um grupo que alguém representa, sabendo ou não sabendo disso. Parece que eu sou fraco, mas todo mundo é fraco diante da força de um grupo contra mim. Parece que o problema sou eu e o problema não sou eu. O meu grupo se tornou um problema e uma solução para o grupo que o subordinou. Parece que se o problema sou eu, que eu deveria individualmente superá-lo. Isso é impossível. Problemas sociais precisam ser socialmente resolvidos. E o que está mais perto de resolvê-los socialmente é compreender isso.
E a compreensão disso tudo é coisa que ninguém faz sozinho. A gente faz com os outros, vivendo situações de participação e de transferência. Bom, falando dessa maneira, dá a impressão de que os humilhados são só isso, humilhados, né? Mas rigorosamente falando, se vocês querem saber, humilhados nem existem. Porque uma pessoa nunca é um humilhado e ponto, né? Uma pessoa, ela sempre excede em alguma medida o seu sofrimento, a não ser que o sofrimento tenha sido capaz, o que às vezes acontece, de desmanchar a pessoa física e espiritualmente, né? Mas quando não é esse o caso, o humilhado sempre aprende com o que ele sofre, descobre o mundo com o que ele sofre, ensina sobre o mundo com o que ele sofre, né? O que significa que não o sofrimento seja bom, mas o sofrimento é revelador. E se o sofrimento não acabou com a gente, né, a gente tira leite de pedra. Né? E nesse caso tira descoberta de pedrada. Né? Sentimentos sociais mórbidos precisam ser socialmente corrigidos, enfrentados, solucionados. E se a gente não pode solucioná-los socialmente, o mais perto de uma solução social é compreender que eles precisam de solução social. Isso também ajuda muito. Eu posso entrar numa loja e não dispor, né, de hospitalidade, de atitude igualitária, de respeito das pessoas na loja, né? Mas eu sei que se eu dispusesse disso, eu entraria com mais liberdade, eu entraria livre. E sem dispor disso, eu não entro livre. Esse pensamento ajuda muito também a temperar a angústia, né? Uma coisa é você entrar angustiado numa loja, outra coisa é você entrar constrangido numa loja com os sinais de hierarquia e de soberba do lugar e das pessoas do lugar, né? É como passar de um sofrimento angustiado para o que é só sofrimento, né? É como passar de um sofrimento despolarizado, desorientado, para um sofrimento mais definido, né? Os sofrimentos mais definidos, eles não são necessariamente um mal para a saúde psicológica, né? A angústia é um veneno para a saúde psicológica, mas os sofrimentos definidos, não, né? Há sofrimentos, inclusive, que a gente sustenta, né? E não quer vê-los superados, né, de um modo superficial. Então, o sofrimento de ser tratado por brancos como feio, né, é um sofrimento que muitas vezes eu quero sustentar, né? E que eu não vou sentir que passou, porque alguém me diz superficialmente, por adulação, que eu sou bonitinho, que eu sou bonitinha, né? Eu prefiro que ele tivesse me tratado mal a ele me tratar bem de uma maneira inconsistente, de uma maneira que é vazia, né? E então muita coisa pode acontecer que leva a gente da angústia, do sentimento angustiado para um sentimento definido. E às vezes muita coisa faz a gente passar de um sofrimento definido para a libertação, né? Para o cancelamento desse sofrimento e para uma outra condição de contato com os outros e de contato dos outros conosco, né? Uma sociedade livre, ela precisaria ser de tal modo que o trabalho desempenhado pelos cidadãos fosse sempre um trabalho complexo, né?
trabalho simples ou trabalho simplificado, né, a gente deve reservar, se possível for, às máquinas automáticas, ou a gente deve reservar a todos nós, e não a um grupo de pessoas, eletivamente, né? Então, se não é possível, por condições que variam, né, que máquinas limpem a escola, né, nós todos limpamos. E a limpeza da escola não fica reduzida a um grupo só de pessoas que existiria socialmente para limpar, né, para a faxina, e não poderia existir para atividades complexas de trabalho. Então vocês vejam que o problema não é simples de resolver e precisa de soluções sociopolíticas muito radicais, que são felizes, né? São soluções que trariam muito bem, né, para um grande bem, né, para todos, né?